Afinal, qual é a diferença entre a noção de justiça na antiguidade e no período moderno? Será que tem a diferença aí ou é tudo a mesma coisa? Bom, enfim, se você não me conhece, eu sou Felício Molinari, doutor em filosofia, e esse é a Filosofia Explica, o seu canal de filosofia aqui no YouTube. E essa pergunta, quem me mandou foi a Sara Forte. Deixa eu aqui pegar a pergunta dela, que ela me enviou lá no Instagram. Ela pergunta de forma bem direta: olá, professor, poderia fazer um vídeo sobre justiça na filosofia antiga e atual? Ela gostaria de saber, de fazer um vídeo aí, pedindo um vídeo explicativo sobre a noção de justiça na filosofia antiga e moderna. Então ela fala atual, depois ela pede na filosofia moderna. E antes de explicar para a Sara, eu já te faço também um convite, caso você queira ter aí um comentário sobre uma pergunta que você tem e queira talvez até um vídeo explicativo, você pode deixar aqui nos comentários desse vídeo ou ir lá no meu Instagram, que é esse daqui, o @Felício Molinari. Você pode ir lá, deixar o seu comentário, sua direct, né, mandar uma mensagem pra mim. Às vezes eu demoro um pouquinho aí a responder, mas sempre tento responder a todo mundo. E se sua pergunta for boa, quem sabe eu faço aqui um vídeo no canal pra você, combinado? Então vamos lá, vamos responder aqui a Sara e talvez essa que também seja a sua dúvida. Tem diferença entre a noção de justiça na antiguidade e no período moderno, né, na modernidade filosófica? Olha, tem e é muita noção, muita diferença nessa noção. Vou pegar aqui dois filósofos só pra gente ilustrar. Mas antes de falar desses filósofos, vamos aqui imaginar o seguinte, pegar como norteador de explicação para você acompanhar meu raciocínio. Se a gente pegar a noção de justiça na antiguidade, a gente vai reparar que ela está muito mais ligada não à noção de um indivíduo, mas sim uma noção estruturante, ligada sobretudo à ideia de uma natureza, não no sentido de physis, né, mas no sentido de cosmos, né, de universo, e também no sentido ligado à polis. Há uma, eu diria, uma tripla relação aí entre o indivíduo, a polis, né, o indivíduo, o antropos, o ser humano, né, o antropos, o sujeito, aí não vou botar sujeito, que é uma palavra moderna, mas a pessoa, o homem, o antropos, na Grécia Antiga, a polis, que seria a cidade, e o universo, o cosmos. Então, traduzindo, a justiça seria aquilo que estaria ali na cidade, na relação entre a cidade e as pessoas e o universo. Por isso, por exemplo, que Platão, no seu livro A República, só para dar um exemplo, para falar de uma justiça, do que seria justiça, ele vai apelar para uma ideia de uma república ideal. O que seria justiça? Ele vai falar que, por exemplo, se a gente quiser pensar numa justiça, a gente tem que apelar para uma ideia de uma república ideal, né, de uma república perfeita. E ele vai pensar em uma república perfeita, dividida em 3 categorias de cidadão diferentes, né? E que quem comandaria essa república perfeita seriam ali os magistrados, na figura daquilo que classicamente ficou definido como rei filósofo, né? E o intelecto comandaria, e cada um faria aquilo que é correspondente à sua natureza, né? Enfim, se você quiser saber mais sobre o que é justiça em Platão, eu vou deixar aqui um card para um vídeo que eu explico melhor o que é a república em Platão. Mas o que eu quero dizer aqui é que para Platão, a justiça está muito ligada à organização da cidade. Então não é algo individual, é ligado à organização da cidade, não é uma decisão, não é você que decide o que é justo ou não, não é um juiz, mas é toda uma organização da cidade, e essa organização da cidade, por sua vez, obedece uma ordem, entre aspas, natural, intelectual das coisas. Cada um faz aquilo que lhe é proporcional. Cada um, como diz, a abelha faz mel, né? Vamos lá, o peixe nada, né? A gaivota voa. Cada um faz aquilo que nasceu para fazer, né? Então cada um tem ali sua parte na cidade, e se todo mundo fizer a sua parte, tudo funciona perfeitamente. E é mais ou menos nessa esteira também que Aristóteles, quando vai ali desenvolver a sua ética, se a gente está falando de justiça, a gente está falando de ética, na verdade. Quando ele vai desenvolver sua ética, ele não faz sua ética separada da política. Então veja que aqui, quando a gente fala em justiça na Grécia Antiga, e é bem interessante isso, a gente tem que falar de justiça sempre ligado à ideia de ética com política. Não existe a separação entre ética e política na antiguidade.
E isso fica bem importante aqui na Ética de Aristóteles, sobretudo nesse livro aqui, no Ética Nicômaco, isso fica bem explícito. Se você quiser conhecer um pouco mais do Ética Nicômaco, vou botar um outro card aqui, que aí eu explico a teoria ética aristotélica e a ética relacionada, mas a ética relacionada à política. Mas o que Aristóteles vai dizer? Que para você ser ético, para você agir de forma justa, você precisa ter hábitos virtuosos. Para você fazer o que é justo, o que é certo, não basta você saber o que é certo. Mas vou dar um exemplo bem besta aqui, que normalmente eu dou na minha aula de ética aristotélica. Olha, você sabe, por exemplo, que é correto, que é justo você não colar na prova. É justo você não colar na prova, isso é justo, isso é correto. Mas você precisa de todo o ambiente, de uma polis que contribua para isso. Né? Se todo mundo na sua sala está colando, você não vai colar? Então Aristóteles sabe que o hábito, a polis é importante. Então veja que a justiça na antiguidade ela era uma relação muito mais ligada à polis, à estrutura da polis, que seguia uma estrutura natural, e muito menos algo individual, muito menos ligado ao próprio indivíduo. Era algo que obedecia à ordem natural e estrutural do universo e da polis, ok? Então aqui, tanto a filosofia aristotélica e a de Platão são exemplos disso. E se você quiser, vamos montar aqui bem o livro, tá na minha outra estante, mas, por exemplo, os estoicos também são muito assim, né? O estoico, tanto os estoicos quanto os epicuristas, naquela ideia de não sofrer, eles não querem não sofrer ali, buscar uma justiça. O que é justiça? Mas a ideia de justiça seguindo a natureza das coisas. Isso é filosofia antiga. Então, na antiguidade, a noção de justiça, ela vai ser algo muito mais ligado à ordem da natureza, do universo e da polis, da comunidade. Comunidade não é algo relacionado ao indivíduo. É algo ligado à natureza, no sentido do universo, e a comunidade espelha essa estrutura do universo. Isso se ela for uma comunidade justa, né? Se a comunidade for injusta, se a polis for injusta, é que ela não está espelhando bem essa ordem universal das coisas, sabe? Ela está em desarmonia. É que é interessante, né? O que é algo harmônico? O que é algo harmônico? Algo funciona de forma harmônica se ela obedece à lei do universo, à lei da natureza. E o que está em desarmonia é aquilo que não obedece à lei da natureza. Então isso é uma visão bem antiga, da antiguidade. Mas isso muda, meu amigo, minha amiga, a partir da modernidade. Essa estrutura ela ainda segue na Idade Média, por meio dos princípios neoplatônicos e tudo mais. A ética aristotélica não conta tanto eco, mas o neoplatonismo vai estar ali presente na Idade Média. Mas na modernidade isso cai bastante. Primeiro você vai ter a separação da política e da ética com Maquiavel. Eu vou pegar aqui rapidamente. Bom, não preciso pegar aqui o livro de Maquiavel, não, porque senão eu vou fazer bagunça. Mas a ética e a política são separadas por Maquiavel. E a gente vai começar a encontrar essa justiça focada no sujeito, por exemplo, com os contratualistas. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, Hobbes, tanto no Leviatã quanto no De Cive aqui, por exemplo, De Cive, do cidadão, com elementos filosóficos a respeito do cidadão, ele coloca, por exemplo, os elementos da justiça muito mais mergulhado na natureza humana. Quando a gente fala aqui de um direito natural, do elemento da justiça natural, a gente vai ver que essa justiça natural ela está ligada muito mais à natureza individual, aos direitos naturais do indivíduo. A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, só um minuto, com este cara aqui. Quando John Locke, por exemplo, filósofo também muito importante, um contratualista muito importante, que escreve, por exemplo, pai não só do liberalismo, né? Vou pegar aqui o do liberalismo, que para a gente é importante no sentido político, de justiça. Quando ele vai falar sobre os direitos naturais da justiça, ele vai falar do direito à propriedade privada, do direito à liberdade, mas ele está falando da liberdade individual. É um direito natural individual. Assim como o Hobbes fala do direito à autodefesa, que o homem é o lobo do homem e você tem o direito de se defender, veja que ambos, tanto o John Locke aqui como o Hobbes, dois contratualistas, eles estão
falando de uma justiça no aspecto individual. Até o Rousseau em seus escritos políticos, mesmo falando que o homem é bom por natureza, ele vai falar de uma justiça do ponto de vista do indivíduo. Essa é a grande diferença dos modernos para os antigos. Os antigos falavam de uma justiça tendo como base principal a polis, a estrutura do universo, né? Vamos botar aqui a comunidade. E essa comunidade esperando uma estrutura universal, mas, sobretudo, não era o indivíduo que era o núcleo da justiça. Já quando a gente vai para a modernidade, o indivíduo é o núcleo da ideia de justiça. A ideia do indivíduo, do sujeito, vai ser algo ali como a base fundamental da ideia de justiça. E é, inclusive, daí que surge a ideia dos direitos humanos individuais, né? Inalienáveis, o direito humano individual e inalienável. Então, veja que aqui esse é o fundamento dos direitos humanos modernos, né? Nenhum Estado pode se sobrepor ao direito individual, nenhuma comunidade pode se sobrepor ao direito de um indivíduo, né? Então veja que isso é uma característica da justiça moderna. Enquanto nas sociedades antigas, pegue, por exemplo, a noção de Esparta, de justiça, ou até mesmo de Atenas, você é filho de Atenas. Então você é filho, você assume uma postura menor do que Atenas. Atenas é maior do que você, coisa que nós modernos não vemos. E se você quiser uma última visão, que não é moderna, mas é mais contemporânea, eu diria que a noção de justiça ela encontra muito respaldo neste filósofo, que é o John Rawls, sobretudo no livro Justiça, né? Sobre o conceito de justiça, mas ele tem esse livro que eu acho que é melhor. O John Rawls ele tem um livro clássico, que é uma teoria da justiça, mas o liberalismo político é o livro que ele melhora, eu diria, uma teoria da justiça. E ele propõe reescrever a base do que seria a justiça hoje. E aqui ele tenta, mais uma vez, elaborar um conceito formal do que seria a justiça hoje, mas para fora do indivíduo. O que seria hoje uma justiça para os tempos de hoje? Então hoje seria que o John Rawls ele tenta fazer essa proposição de uma justiça hoje que leve a pensar fora do meu próprio umbigo. Acho que esse talvez seja o dilema hoje, 2024. Lembrando que o escrito aqui, o liberalismo político, ele é do final ali da década de 80, se eu não me engano, mas ele ainda hoje é um marco pra gente. Afinal, como pensar justiça para fora do meu próprio umbigo, né? Então, esse é um dilema que a gente tem hoje para pensar a justiça. Acho que a gente não pode ir tanto como Aristóteles e Platão, né? A comunidade não é tão grande assim para passar por cima de mim. Mas também não pode ir tanto como Locke e Hobbes. A justiça não é eu no meu próprio umbigo, não é basicamente um indivíduo só. Então, acho que aqui o Rawls ele começa como o início do debate muito bem, que é o que fazemos então, como fazer para iniciar uma justiça que não seja nem tanto lá, nem tanto cá, nem tão grande como uma comunidade, passando por cima de mim, mas nem tanto centrada no alto umbigo. O que a gente faz? Enfim, é isso. E se você quiser aprender filosofia de forma tranquila, leve, e os clássicos, como todos esses, de forma rápida e espontânea, tem link para o nosso curso bem bacana e com aulas muito pontuais aqui no link, no primeiro comentário fixado na descrição desse vídeo. É isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Tchau, tchau. Até a próxima.